Tá bom? Tá bom, legal. Querem falar dos lançamentos? Vamos falar alguma coisa na aula aqui. Tá bom. Então, daqui a pouco damos início. Pessoal, muito boa noite. Quem está conectado, começaremos em breve com essa aula sobre nutrição e saúde muscular. Nessa aula eu vou abordar um pouco das funções da musculatura esquelética, além daquelas funções já conhecidas. Vou falar um pouquinho sobre sarcopenia, que é a perda de massa muscular entre os idosos, ou pessoas com mais de 40 anos, né, na verdade. Alguns estudos falam em mais de 35 anos a gente já começa a perder massa muscular. Depois eu vou falar de estratégias para ganho de massa muscular. E teremos os encerramentos. Muito boa noite a todos. Sérgio Veronese está aí conectado. Como vai, Sérgio Veronese? Tudo bom, mestre? Um abração. Beleza. Marilda Gold, que vem a ser a minha mãe. Quem mais que está conectado? Solange. Gabriel Alves Martins. Eu não consigo ver todo mundo, deixa eu ver. Abrão Goldfeder, que é o meu pai. Arthur César Porto, representante da Endogen em Porto Alegre. Muito boa noite. Eliane Teixeira, nutricionista. Laura Moritz, a minha noiva maravilhosa, administradora, boa noite. Érida Janaína Jordana, Luiz Arnaldo, Leandra, nutricionista de Joinville, Maria Isabel da Endogen, Tainá, Thelma, Tiago, Vitória, Sabrina, Nicolas. Faltou alguém que eu não falei? Alexandre Rocha. Muito bom. Muito boa noite. Tivemos aí uma feira na semana passada, que foi a Natural Tech, alguns lançamentos da Endogen. Vocês têm ideia de quantas pessoas passaram por lá, Larissa? Olha, eu tô sem, acho que quem tava com a quantidade era a Isis, mas foi pelo menos umas, assim, dos 4 dias foi muito mais que 500 pessoas, viu? Ah, no stand, com certeza. Foi bastante. Mas na feira, eu acho que por dia ali dá o quê? Umas 10 mil pessoas, será? Eu acho que mais, na sexta e no... Talvez mais, né? na sexta e no sábado tava muito cheio, muito cheio. Acho que era por volta de 40 mil pessoas, acho que era até essa informação oficial dos meios da Natural Tech, então realmente muita gente. Dos dias da Natural Tech na feira em si. A feira era muito grande. Muita gente eu não encontrei lá. Encontrei muita gente e não encontrei muita gente. Era muita gente. Realmente eu encontrei muitas pessoas e não encontrei muitas pessoas. Bom, então a gente esperou uns minutinhos, acho que podemos começar, né? Então só... Vamos lá. Nos apresentando novamente, então eu sou a Nayumi, sou nutricionista da Endogen. Hoje nós vamos ter mais uma aula, né, mais um webmeet com o Dr. Ricardo. O tema vai ser sobre nutrição e saúde muscular, então é um tema bem legal, super em alta. Eu vou ser uma das moderadoras junto com a Larissa, agora eu passo a palavra para ela se apresentar também e a gente já começar a aula. Então, a gente já estava conversando, mas boa noite oficialmente. Muito bom tê-los aqui em mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou Larissa, nutricionista aqui da Endogen também, tá? E vamos dar início. A aula passa agora o bastão para o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, se quiser se apresentar novamente para quem não conhece, fica à vontade. E ótima aula. Legal. Muito obrigado, então boa noite a todos novamente. Meu nome é Ricardo Goldfeder, eu sou nutricionista, formado aqui pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, sou especialista em fisiologia do exercício, especialista em nutrição funcional e tenho mestrado em ciências do movimento humano. Atendi em consultório por mais de 15 anos e tenho mais de 20 anos de experiência aí na área. E hoje eu vou falar para vocês sobre nutrição e saúde muscular. Começo a minha aula com uma imagem talvez não usual para quem vai falar de saúde muscular, porque geralmente essa aula as pessoas costumam ilustrar com jovens muito musculosos, ou com Arnold Schwarzenegger, ou com fisiculturistas.
E isso, por um lado, até acaba estigmatizando um pouco esse tema, né? As pessoas acabam se afastando um pouco do tema por achar que a nutrição esportiva ela só serve para atletas e só serve principalmente para fisiculturistas e pessoas que querem ficar gigantes. E essa é a foto de um médico norte-americano, conhecido como Dr. Life, ou Dr. Life. Ele tem, nessa foto, ele já tinha mais de 70 anos, né? E é um médico que defende muito práticas para a longevidade. E dentre essas práticas, atividade física, com certeza, e atividade física de força, é o que a gente chama de treino de força, né? O treinamento resistido, que é o treinamento que você faz com pesos ou com o próprio peso do corpo, né? Então, quando você está fazendo uma barra, por exemplo, né, pendurado, você está usando o seu próprio corpo ali como uma resistência. Ou quando você faz uma flexão no chão também. Ou quando a gente está falando de pesos, né? Quando você vai fazer um supino, quando você pega um peso, faz uma rosca direta, quando você levanta com a perna, coisas desse tipo. É esse tipo de exercício que vai estimular o aumento da massa muscular, também chamada de massa magra, né? Então, ele defende que idosos devem fazer, e a gente vai falar mais para frente sobre isso, exercícios contra algum peso, tá? Seja o peso do seu corpo, seja a musculação. A musculação, ela costuma ser mais confortável, né? Porque você consegue isolar a musculatura, se é uma pessoa que tem alguma dor nas costas, ou tem uma hérnia, alguma coisa desse tipo, você consegue isolar um grupo muscular. Então, falando em idosos, costuma ser uma maneira mais segura de atividade física para ganho de massa muscular. E é fundamental, né, para a longevidade, para a qualidade de vida, que você tenha uma musculatura saudável e que você tenha uma quantidade de músculos adequada para suportar o seu corpo, uma quantidade de músculos e uma qualidade muscular que te permita levantar da cama, fazer coisas básicas, que a gente sabe que com a idade muitos idosos vão perdendo, né? Não consegue sair do carro direito, tropeça na rua, e aí nessas quedas tem muita fratura, muitas fratura de bacia, fratura de fêmur, e isso leva a uma grande perda na qualidade de vida. Então, quando a gente vai falar de saúde muscular, pessoal, a gente está falando aí desde a criança até o idoso, tá bom? E como a gente preza bastante por saúde, não só por estética, esse é um tema que eu vou abordar na aula de hoje. Quando a gente fala de músculos, a gente tem que entender que existem tipos de músculo. Então, o músculo, esse músculo do braço, o músculo da perna, o músculo do peito, é a musculatura esquelética, que é a musculatura que a gente tem controle. Então, é o que está aqui à direita, o músculo esquelético. Contração voluntária, né? Quando você quer, você contrai. A gente tem outros dois tipos de músculo no nosso corpo. Um desses tipos é a musculatura lisa, que é a musculatura que está nos nossos órgãos e vísceras. Então, por exemplo, no seu intestino, no seu estômago, você tem musculatura lisa, que é aquela musculatura que você não tem controle sobre ela, né? É uma musculatura que ela tem uma contração involuntária. E tem o músculo cardíaco, né, do coração, que também a gente não tem controle direto sobre ele, também é um tipo de músculo. Na aula de hoje eu vou abordar esse tipo de músculo, que é o músculo esquelético. Esse músculo, né, o músculo esquelético, ele é composto 75% de água e 20 a 25% por proteínas. Proteínas que as nutricionistas aqui, o pessoal da área da atividade física, conhece pelos nomes de actina, de miosina, ou de troponina e outros. E 5% do conteúdo do músculo é de sais minerais, cálcio, magnésio, ferro e outros, carboidratos e gorduras também. Por que eu trago esse percentual, né? Porque muita gente acha que músculo é só proteína, e que para crescer músculo, você precisa comer muita proteína. E esquecem que 75% do conteúdo muscular é água. Então, tem algumas estratégias nutricionais que a gente usa em atletas e praticantes de atividade física que podem aumentar ou diminuir o volume muscular muito rapidamente. Muito rapidamente, eu digo, em poucos dias.
Então, por exemplo, 1 grama de glicogênio é o carboidrato que está estocado no nosso músculo. 1 grama de carboidrato estocado no seu músculo, ele atrai para dentro do músculo 4 gramas de água. Então, por exemplo, se você fizer uma dieta muito pobre em carboidratos, ou totalmente restrita em carboidratos, e você treinar durante 1, 2, 3 dias, você vai depletar, você vai esgotar a quantidade de carboidrato do seu músculo. Com isso, você vai perder a água também do músculo, e você vai ter uma diminuição do volume muscular. Então, é muito comum em pessoas que fazem dieta low carb ou dieta cetogênica, uma diminuição do volume muscular. E isso aparece em poucos dias, porque o que você perdeu ali foi o glicogênio e perdeu água. Então, você não perdeu exatamente as proteínas musculares, que é o que a gente realmente quer preservar. A gente observa também, por exemplo, em atletas de Ironman, e eu acompanhei durante muitos anos, foi o tema do meu mestrado, o Ironman, que os atletas, alguns dias antes da competição, eles comem muito carboidrato, muito carboidrato, para aumentar os estoques de carboidrato nos músculos. E esses atletas, é muito comum eles ganharem 2 a 3 quilos de peso na balança logo antes da corrida. Então, muitos atletas ficavam muito surpresos, né? Porque eles pesavam, por exemplo, 70 quilos, e aí eles faziam a dieta, diminuíam o treino, né? Para aumentar os estoques, e aí eles subiam na balança antes da competição, a gente pesava eles 4 horas da manhã, a gente ia lá com a balancinha na largada aqui em Jurerê, e eles subiam na balança e a gente anotava. E os caras, nossa, ganhei 2 quilos, nossa, ganhei 3 quilos, nossa, engordei. Na verdade, ganhou peso, não engordou, não ganhou gordura. Ganhou peso, porque aumentou o carboidrato no músculo, esse carboidrato puxou água para dentro do músculo, e aí esse atleta ele ficou mais pesado, mas ele não ficou mais gordo. Tudo bem? Beleza. Existe também um outro suplemento, que é a creatina, que a creatina também tem essa propriedade, né? Quando você toma a creatina ela entra dentro do seu músculo e ela puxa água para dentro do músculo. Então, quando você começa a tomar creatina, se você tomar principalmente um protocolo que se chama de sobrecarga de creatina, onde você toma 20 gramas durante 5 a 7 dias, já em uma semana você já ganha na balança 1 quilo, 1,5 quilo, ou até 2 quilos. E aquilo foi ganho de creatina associado à água no músculo. Você não está mais gordo, seu percentual de gordura não aumentou. O que aumentou foi a quantidade de água dentro do seu músculo. Tudo bem? Então, também, isso tudo influencia, né? Então, a gente tem que prestar atenção também na hidratação, quando a gente vai falar de massa muscular. Legal. A musculatura esquelética, todo mundo sabe, né? Ela é a responsável pelos movimentos do seu corpo, né? Para levantar um braço, para você mexer seus dedos, você está mexendo músculos, né? E aí esses músculos, eles estão movimentando os seus ossos, de maneira geral. É isso que eles fazem. Além dessa função, que é conhecida há muitos anos, a musculatura esquelética tem uma função endócrina também. Então, tem uma função de glândula. Então, qual é a função, ou quais são as funções desses hormônios produzidos pela musculatura esquelética, tá? Esses hormônios são conhecidos também como miocinas, são considerados hormônios, são considerados também transmissores, né? Não propriamente hormônios, isso é uma coisa muito conceitual, mas são substâncias produzidas pelo músculo que sinalizam para outros tecidos do seu corpo algumas coisas. Então, por exemplo, a interleucina 6 é um mediador anti-inflamatório produzido pelo músculo, né? Então, a atividade física, ela diminui a inflamação numa maneira geral, numa maneira global. E além de produzir também e potencializar a ação de alguns neurotransmissores que diminuem a dor. Então, a gente observa isso na prática, né? Uma pessoa que está com dor nas costas, muitas vezes ela começa a caminhar e essa dor, ela diminui, ou até desaparece. É um efeito da atividade física. A atividade física frequente, ela vai reduzindo, né, os níveis de inflamação. Então, se a gente está falando de alguém com artrite reumatoide ou qualquer outra doença inflamatória, a pessoa que faz atividade física frequente, ela vai sentir menos dor.
A pessoa que ela fica mais parada, ela tende a sentir mais dor. Além de também, quando a gente fala de atividade física, a gente fala de neurotransmissores. Então, a atividade física, ela leva a um bem-estar. A pessoa que não faz atividade física, ela tem uma tendência muito maior à depressão, aquela dor, a pessoa percebe muito mais essa dor, né? Ela se distrai menos também. Então, a atividade física tem esse papel. Tem um hormônio chamado de irisina, que a gente vai ver a seguir o que ele faz, e tem um que se chama miostatina. Miostatina, o próprio nome diz o que ela faz, né? Então, mio significa músculo, estatina significa estático, parado, tá? Então, a miostatina, a gente pode entender que ela deixa o músculo parado, sem crescer. Então, quando você tem um aumento do nível de miostatina, você não tem crescimento muscular. Você tem, muitas vezes, até a diminuição do volume muscular, tá? Essa é uma descoberta de mais ou menos uns 15 anos pela ciência, e a indústria está desenvolvendo anticorpos contra a miostatina, que vocês vão ver na foto a seguir, né? Quando a gente bloqueia a miostatina, a gente tem um grande crescimento muscular. Existe uma outra substância produzida também pelo músculo e em outros tecidos, que se chama folistatina. A folistatina, ela é um inibidor de miostatina, tá? Então, depois, quem quiser, tiver interesse, pode procurar essas palavras-chave no Google, vocês vão ver que existem estudos experimentais, tem alguns médicos que já aplicam alguns peptídeos que têm essa função, tá? Além disso, a atividade física tem um efeito hipoglicemiante, então quando você come um carboidrato, por exemplo, e a sua glicose sobe, para a glicose sair do sangue e entrar dentro do músculo, se você estiver em repouso, você vai precisar liberar insulina. Que a insulina, ela aumenta a permeabilidade muscular, né? Então, vamos pensar em permeabilidade, e aí essas moléculas de glicose vão entrar dentro do músculo, por ação da insulina. Uma pessoa que faz atividade física, a própria atividade física, ela aumenta a permeabilidade muscular para a captação de glicose e para a captação de aminoácidos. Então, um diabético, por exemplo, quando ele faz atividade física, ele reduz a necessidade dele ou de metformina, se for um diabético tipo 2, ou de insulina, se for um diabético do tipo 1. Então, a atividade física tem esse efeito hipoglicemiante. A gente observa também, por exemplo, tipo 1, que se ele não faz atividade física e usa uma certa dose de insulina, quando ele começa a treinar com regularidade, muitas vezes ele tem hipoglicemia. Ele precisa ajustar a dose de insulina, precisa de baixar a dose de insulina para não ter episódios de hipoglicemia, tá? Que pode ser, em alguns casos, uma hipoglicemia quando a pessoa está dormindo, né? Então, diabéticos tipo 1, a gente fica muito atento nesses casos para eles não terem hipoglicemia dormindo, que pode ser algo que pode ser muito deletério à saúde. Também, esses hormônios, né, essas miocinas, elas têm um efeito browning de adipócitos, né? Browning do inglês brown, que significa marrom. Esse efeito browning é a transformação da gordura branca para a gordura marrom, tá? Existe uma diferença, a gordura branca, ela gasta muito pouca energia, produz muito pouco calor. A gordura marrom, ela produz mais calor e ela aumenta o gasto calórico, né? Então, a atividade física, ela aumenta a quantidade de gordura marrom e, com isso, aumenta o seu gasto calórico também em repouso, o que é muito bom, previne que você ganhe peso, né? Aí, com o passar do tempo, e também melhora também a sensibilidade à glicose. Ok? Bom, essas aqui são as imagens que eu falei. Então, quando descobriram a miostatina, saíram várias fotos aí, principalmente nos blogs voltados à musculação. Então, mostraram alguns animais que não tinham o gene da miostatina, né? Então, o cachorro é enorme, o boi aqui também. O desenvolvimento de massa muscular muito, muito, muito grande. Saíram fotos de ratos também, que eles manipularam os genes dos ratos, e aí esses ratos não produziam miostatina e ficavam enormes também, ficavam gigantes. A irisina, ela tem esse papel de browning, que eu falei para vocês, tá? Então, transforma o adipócito branco
em adipócito marrom, que gasta mais energia. Isso previne o ganho de peso. Tá? Isso é bem, bem, bem interessante. O exercício também, pessoal, ele aumenta o BDNF, tá? BDNF, tem se falado muito em neurologia sobre isso, é um fator neurotrófico, então neurotrófico é que estimula as células nervosas, de grande importância sobre a neuroplasticidade, né? Então, sobre o remodelamento das células nervosas, isso promove a sobrevivência e a diferenciação neuronal, e melhora a neuroplasticidade após lesões do sistema nervoso central, por exemplo, né? Uma pessoa que teve traumatismo craniano, por algum motivo retirou um tumor do cérebro, teve um AVC, algum tipo de sequela nervosa, o BDNF ele melhora o remodelamento e ele acelera a recuperação dessas pessoas, né, através do aumento da neuroplasticidade. Então, aqui fala assim de um eixo que existe, que é o eixo cérebro-músculo. Tá? Então, atividade física também é fundamental para isso. Efeito do exercício na felicidade, a gente sabe que a atividade física estimula vários neurotransmissores que levam ao bem-estar, né, levam à melhora da autoestima, redução da depressão, aumento da confiança, né? Então, são eles o GABA, sistema endocannabinoide, aumento de endorfinas, aumento de serotonina, aumento de dopamina. Quando a gente aumenta a serotonina, a gente aumenta a melatonina. Então, quem faz atividade física também dorme melhor. Norepinefrina e do BDNF. Então, a atividade física é antidepressivo, melhora o sono e tudo. Um papel muito interessante também da atividade física é que dentro do músculo a gente tem o metabolismo de hormônios sexuais. Então, muitas vezes, e isso eu já vi na prática com alguns pacientes que tinham testosterona baixa, só que clinicamente eles não apresentavam tantos sintomas. Tá? Isso se deve ao metabolismo que acontece da testosterona, principalmente dentro do músculo. Então, vamos ver aqui, ó. O exercício, tá, ele ativa enzimas da esteroidogênese, podemos falar assim, que aumenta a testosterona, aumenta o estradiol e aumenta a dihidrotestosterona, que é o DHT. DHT é um metabólito da testosterona e o DHT ele tem uma série de efeitos positivos, né, de energia, de vigor, de libido, para o homem e para a mulher. Então, a atividade física faz isso dentro do músculo, né? E a partir do músculo você também tem a saída desse DHT para a circulação. Isso também melhora o metabolismo da glicose, como eu tinha falado, a sensibilidade à insulina, né? A síntese proteica e o ganho de massa muscular. Também a atividade física vai ter um efeito no DHEA. DHEA é um hormônio produzido pela nossa glândula suprarrenal, e o DHEA é um precursor de hormônios sexuais. Então, também, o DHEA, dentro do músculo, ele também pode ser convertido aí a hormônios sexuais, o que leva ao ganho de massa, melhora de libido, melhora de disposição e melhora de força. Ok? Então, a partir de miocinas, é isso que eu tinha para falar para vocês. Quando a gente fala de saúde muscular, a gente não pode deixar de falar das mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas que estão dentro das células musculares, mas também estão dentro de todas as células do nosso corpo, praticamente. Tá? Nas mitocôndrias, a gente produz energia. E os fisiologistas, bioquímicos, nutricionistas, médicos, mas principalmente nós da nutrição, a gente estuda bastante as mitocôndrias, porque a gente sabe que alguns nutrientes podem potencializar a ação, né, a função das mitocôndrias, que é gerar energia. Então, de uma maneira simplificada, né, vocês imaginem que aqui eu estou representando uma célula, essa célula tem um núcleo, essa célula tem lá o complexo de Golgi, tem o retículo endoplasmático, e uma das organelas aqui é a mitocôndria. Aqui já é a mitocôndria, representada, isolada. Eu vou falar um pouco para vocês como que a energia é gerada ali. Bom,
As mitocôndrias, pessoal, elas têm uma membrana por fora, que é a membrana externa, e ela tem uma membrana aqui por dentro, que é a membrana interna, né? Esse líquido azul, ou essa gosma que tem aqui dentro, é chamada de matriz mitocondrial, tá? Dentro da matriz mitocondrial, acontece o famoso ciclo de Krebs, tá? O famoso ciclo de Krebs. Vocês já devem ter ouvido falar, alguns há muitos anos atrás, né? Alguns não há tanto tempo, algumas pessoas entenderam, algumas pessoas não entenderam. De uma maneira resumida, para vocês entenderem a geração de energia, como é que acontece aqui no ciclo de Krebs. Aqui nesse desenho, vocês estão vendo uma célula inteira, aqui é a membrana da célula, e a mitocôndria está dentro da célula, tá? Estão vendo aqui? Aqui é a mitocôndria. Aqui nesse espaço que não é dentro da mitocôndria, é dentro da célula, mas não é dentro da mitocôndria, essa parte aqui é chamada de citoplasma, ou de citosol, se vocês se lembram. Uma parte da energia, ela é gerada aqui, tá? Fora da mitocôndria, então no citosol. Aqui no citosol, a gente consegue gerar energia a partir do carboidrato. Então, a quebra do carboidrato aqui gera energia. E a quebra do carboidrato gera também uma substância que se chama ácido pirúvico, né? Os nutricionistas vão entender melhor. Esse ácido pirúvico, ele entra na mitocôndria. E a maior parte da energia para as nossas células é gerada aqui na mitocôndria, ok? Aqui na mitocôndria, então, né, esse ciclo de Krebs, em resumo, o que ele faz, né? Ali, no ciclo de Krebs, vai entrar carboidrato, vai entrar proteína e vai entrar gordura, já degradados. E o ciclo de Krebs vai fazer o quê? Vai arrancar energia elétrica desses três nutrientes, do carboidrato, da proteína e do lipídio. Então, começa um ataque para arrancar elétrons e diminuir o tamanho dessas moléculas. Ao arrancar esses elétrons, né, você tem energia elétrica, igual a gente tem aqui na lâmpada. Essa energia elétrica ela é transportada e ela vai para uma outra etapa de geração de energia, que é chamada de cadeia de transporte de elétrons. Nessa cadeia de transporte de elétrons, vamos ver se está representado aqui. Ó. Aqui, então, a gente está arrancando os elétrons, tá? Esses elétrons, eles estão vindo aqui para a cadeia de transporte de elétrons. Deixa eu passar o próximo slide. Na cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia transportadora de elétrons, esses elétrons, eles vão passar entre alguns complexos, tá? Então, é como se fosse energia elétrica passando através de um fio. Nesses complexos, onde a energia elétrica ela vai sendo transmitida, você tem alguns nutrientes aqui. E um desses nutrientes se chama ubiquinona. A ubiquinona é conhecida também como coenzima Q10. Então, muita gente fala, vou tomar suplemento de coenzima Q10 para melhorar a minha energia. Ou muita gente fala, se você está com fadiga crônica, você tem que tomar coenzima Q10. Se você está sempre cansado, né, você teve Covid, esse Covid é um Covid longo, não se resolveu, tem muito médico falando isso. Toma coenzima Q10 que vai melhorar a sua energia, você vai se sentir mais disposto. Tá? Isso acontece? Para muitas pessoas, sim. Tá? A coenzima Q10 ela realmente é um suplemento muito, muito interessante, tá? Tem bons resultados. O único, porém, que eu gostaria de destacar, principalmente para os nutricionistas, é que a cadeia de transporte de elétrons e o ciclo de Krebs, eles têm outros nutrientes que são fundamentais. Então, quando a gente fala de FAD, a gente está falando da flavina, da riboflavina, que é uma vitamina do complexo B. Quando a gente fala de NAD, a gente está falando de niacina, que também é uma vitamina do complexo B. Então, o complexo B também é muito importante, tá? Para você ter os fatores ali para gerar energia. Coenzima Q10 é importante também, é fundamental, e é muito importante também o seu status de ferro e de cobre, tá? Por isso que pessoas com anemia, elas têm baixa energia, porque elas têm deficiência também na cadeia de transporte de elétrons, elas não geram energia da maneira adequada,
além de a falta de ferro diminuir a ligação das hemoglobinas ao oxigênio, que é fundamental para a geração de energia. Então, a gente tem alguns fatores para o funcionamento mitocondrial, tá? Então, eu falei para vocês aí, niacina, riboflavina, coenzima Q10, ferro e cobre. Esses são básicos, então você precisa ter isso bem no seu corpo. Legal? Então, em resumo, é isso. Bom, vamos fazer o jabá aqui, né? Intervalo comercial. A Endogen lançou a coenzima Q10 em gotas, muito legal o produto, dissolve super bem, e é uma ótima forma de suplementar coenzima Q10, tá? No sabor tangerina, eu provei lá no stand e foi muito legal. A Leandra está perguntando do magnésio. Bom, magnésio também é importante. Magnésio é importante principalmente na geração de ATP, tá, Leandra? Então, o magnésio também. Ele não é tão importante na cadeia de transporte de elétrons, mas principalmente ali nas enzimas relacionadas à quebra de ATP, o magnésio realmente é bem importante. Tá bom? Beleza. Quando a gente fala de músculos, pessoal, existem alguns tipos de músculo também, né? Eu tinha falado lá atrás de 3 tipos de músculo, mas quando a gente fala de musculatura esquelética, a gente também tem tipos de fibra. A gente tem as fibras do tipo 1, fibras do tipo 2A e fibras do tipo 2B. Tá? Principalmente quem trabalha com atividade física, é importante saber isso. Então a gente pensa assim, qual que é a diferença de um corredor de maratona, por exemplo, aquele pessoal pensar o cara lá da Etiópia, magrinho, baixinho, que corre a maratona em 2 horas, e pensa no corredor de 100 metros rasos, por exemplo, o Usain Bolt. Pô, é um cara gigante, né? Um cara muito forte. Então, são biotipos diferentes. Não só o biotipo, o esqueleto desses caras são diferentes, né? Um é um cara grande, outro é um cara mais franzino, mas o tipo de fibra muscular é diferente, tá? Então, tem pessoas que têm uma predominância de fibras que são fibras do tipo 1, que tem uma velocidade contrátil baixa, e tem pessoas que têm um maior teor de fibras do tipo 2A, que tem uma velocidade de contração mais elevada, né? Então, a gente fala em 100 metros rasos, são pessoas que têm uma predominância maior de fibras do tipo 2A. Quando a gente fala de maratona, a gente está falando de pessoas que têm uma quantidade maior de fibras do tipo 1, tá? Aqui, depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês, para eu não ficar muito tempo falando sobre isso, mas tem as características, tá? Tem as características desses tipos de fibra. Então, quando a gente fala de uma fibra do tipo 1, que é uma fibra lenta, do corredor de maratona, é uma fibra que tem um conteúdo de mioglobina, ela carrega oxigênio, né, maior, porque é um metabolismo, é uma fibra que ela queima mais gordura, tem uma capacidade maior de queimar gordura como fonte de energia. Quando a gente fala em fibras do tipo 2, são fibras que não têm tanta mioglobina, não tem tanto oxigênio, porque são células de contração rápida, e quando a gente fala em contração rápida, as principais fontes de energia são a creatina e os carboidratos, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aqui com calma, só para vocês entenderem aqui, até quem não é da área, né? Tem bastante gente aqui na aula que não é da nutrição. Existem algumas formas de energia para a musculatura, tá? A forma mais rápida de energia, então, quando o cara está lá numa corrida de 100 metros rasos, por exemplo, que precisa ser muito rápido, quando a gente fala em futebol, por exemplo, um lateral direito que vai dar um pique até a linha de fundo para salvar uma bola e cruzar para dentro da área, quando a gente fala um jogador de vôlei, quando ele vai dar um salto, né? Essa energia rápida, ela vem através de um sistema que é chamado de sistema fosfato, ou do sistema creatina-fosfato. Então, creatina é uma forma de energia rápida para a nossa musculatura, tá? Não só para a musculatura, mas também para o cérebro. Nosso cérebro tem bastante creatina e a suplementação de creatina também é importante para o cérebro, para fornecer energia, tá?
mas a creatina é muito importante para o músculo. Então, vai ser um estoque maior de energia para atividades de contração rápida, né, quando você precisa de explosão, principalmente. O outro sistema energético é o sistema chamado de sistema do ácido lático, onde o carboidrato é transformado em ácido lático. Tem o próximo slide aqui, talvez fique mais claro, tá? Imagina que vocês estão vendo esse gráfico aqui, né? Ó, dá uma olhadinha. Primeiro está mostrando aqui um sistema de energia imediata, que é chamado de ATP-CP, é o sistema da creatina. Então, creatina, ela vai fornecer energia para atividade de até, no máximo, 30 segundos, tá? Ela vai ser muito importante, a principal fonte vai durar de 8 a 10 segundos, e depois ela cai muito rapidamente. Passado esse período, então a gente sempre ilustra assim, corredor de 100 metros, principalmente creatina, que o cara corre em 9, 10 segundos. Corredor de 200 metros rasos, aí ele já começa a usar creatina no começo e depois é carboidrato a fonte de energia dele. Tá? O cara que corre 500 metros, também. 1.500, começa a misturar um pouco carboidrato com gordura como fonte de energia. Quando a gente está falando de corridas de 5.000 metros, 10 quilômetros, maratona, aí a gente tem uma predominância da gordura como fonte de energia, mas o carboidrato também é importante, tá? Então, aqui, ó, no vermelhinho aqui, ó, um sistema de energia a curto prazo, que é chamado de glicólise, onde o carboidrato é transformado em ácido lático. E aí tem aquelas dores do ácido lático, quem é da atividade física sabe. E existe um sistema que ele demora mais, né, para atividades mais prolongadas, que é o sistema aeróbico. Então, é um sistema onde você tem a presença do oxigênio, e na presença do oxigênio você consegue queimar também o carboidrato, proteína, mas principalmente gordura como fonte de energia, tá bom? Eu estou ilustrando esse slide aqui com a creatina da Endogen, né? A creatina monoidratada, que é a creatina que você toma para aumentar os estoques de creatina, tanto no músculo quanto no cérebro. Então, para você pensar mais rápido, ter mais reflexo, creatina também é muito bom. Para idosos também é muito bom. Vou passar o slide aqui. Bom, como tomar a creatina, né? Talvez seja essa a dúvida. Existe um protocolo que é clássico na nutrição esportiva, onde você faz uma sobrecarga, toma de 15 a 20 gramas por dia durante 5 dias. Depois tem uma fase de manutenção, onde você toma 5 gramas por dia pós-treino. E sempre com carboidratos, tá? Porque o carboidrato ele vai estimular a liberação de insulina, e a liberação de insulina vai aumentar a captação muscular da creatina. O protocolo para clínica, assim, quando a gente fala de cérebro e outras funções que a creatina também tem, aí não está muito bem definido. Talvez 1 a 3 por dia, longe da atividade física, talvez seja interessante, tá? Quando você quer atingir o cérebro. Ou você toma quando você está num estado de atividade cerebral intensa. Você está estudando, você está lendo, você toma essa creatina antes, porque você vai aumentar o fluxo sanguíneo do cérebro, você tende a captar mais creatina para o cérebro, tá? Existem estudos que sugerem que você tome 0,1 grama por quilo por dia, e vamos pensar que a cada 10 quilos de peso você vai tomar 1 grama, tá? Então, se você pesa 80 quilos, você vai tomar 8 gramas por dia. Se você pesa 90 quilos, você vai tomar 9 gramas por dia. É por aí que a gente faz. Existem as pessoas sempre têm dúvidas, né? Elas, a creatina vai afetar os meus rins. Não tem problema nenhum, tá? Isso é uma grande confusão que foi feita. E essa confusão, ela vem porque quando você vai avaliar a função renal de uma pessoa, a gente pede geralmente 2 exames, tá? Um é a ureia e o outro é creatinina. A creatinina é um metabólito normal do nosso corpo, que se o seu rim funciona bem, ele elimina boa parte pela urina. Se o rim está funcionando mal, a creatinina sobe no sangue. Então, quando você faz um exame de sangue, a creatinina ela está alta no sangue. Mas não existe um mecanismo onde a creatinina lesa, não é a creatinina que lesa o rim, é um rim que já está lesado, que não está filtrando creatinina, assim como não filtra a ureia, assim como não filtra vários outros compostos do seu corpo,
Tá? Então, a creatina, ela não tem problema. Até já há muitos anos, a gente fala aqui nas aulas, que creatina, por exemplo, tem estudos que mostram em ratos, né, dividiram 2 grupos de ratos, e um tomava creatina e o outro não. E eles induziram um AVC nos ratos. Os ratos que tomavam creatina se recuperaram mais rápido do AVC, porque a creatina manteve energia dentro da célula, e a falta de energia, ela começa a desintegrar as células começam a morrer. Então, o grupo que tomou creatina manteve mais energia, manteve as células por mais tempo, sem se desintegrar. Então, depois, quando eles tiraram, né, essa isquemia cerebral, quando voltou o sangue para o cérebro dos ratos, esses ratos, eles se recuperaram mais rápido, tá? Tem estudos aí também com prematuros, né, em animais, por enquanto, onde o grupo de animais que tomou creatina, 2 grupos, né, um tomou creatina e o outro não. E aí houve parto prematuro. Esses bebês prematuros, das mães que tomavam creatina, eles tinham mais creatina também no diafragma deles. Então, a respiração era melhor, né, nesses bebês prematuros. E a gente sabe que um dos problemas do bebê prematuro é o problema respiratório, né, que é o pulmão, é um dos últimos órgãos a realmente amadurecer, né. Então, tem indicação, né. Isso está sendo incorporado aí agora na nutrição humana, mas em ratos a gente já tinha essa evidência, e é super seguro, tá? Bom, as perguntas eu vou responder no final, tá bom? Mas podem perguntar. Minha voz está um pouco ruim aqui, que eu vou ter meio gripado da Natural Tech. Estoque de carboidrato. Então, esse estoque de carboidrato a gente chama de glicogênio. O fígado armazena glicogênio. Os músculos também, né? De 1.400 a 1.600 calorias. E no sangue tem um pouco de glicose circulando. Essa é uma grande preocupação nutricional em atletas de endurance, né? Maratonista, triatleta, que é de manter um estoque alto de carboidrato. Mas acho que hoje não convém muito falar sobre isso. Bom, desculpe. Recomendações de carboidrato. Só para vocês terem uma ideia, também, quem não é da área, tá? Quem faz atividade física leve precisa de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, você pega o seu peso e multiplica por 3 ou por 5. Você tem uma ideia da quantidade de carboidrato que você precisa num dia, tá? Então, você tem 60 quilos, você treina muito leve, então você vai precisar aí de 180 a 300 gramas de carboidrato. Para treino moderado, intenso ou muito intenso, essa quantidade de carboidratos ela vai aumentando. Quem não é da área, talvez não tenha ideia, mas uma dieta, por exemplo, com 10 gramas de carboidrato por quilo de peso é muito difícil de comer, muita comida, a quantidade de carboidrato altíssima, tá? Chegar em 12 gramas é realmente praticamente impossível se não é uma pessoa que está muito habituada a comer grandes volumes, tá? Realmente chega a ficar muito, muito, muito complicado. Bom, vamos falar um pouquinho de sarcopenia, né? É um assunto aqui que tem tudo a ver com longevidade, tem tudo a ver com saúde. Botei a foto aqui da poupança Bamerindos. Quem lembra da poupança Bamerindos? Fala no chat aí, ó. Eu lembro. Quem é? Quem tem mais de 30 anos lembra da poupança Bamerindos. Poupança Bamerindos, Nutri Cristina lembra, né? Tinha uma propaganda que passava direto, acho que era na Rede Globo, era na falecida Rede Manchete. Poupança Bamerindos continua numa boa. Poupança Bamerindos. E não existe mais também, né? Não era bem verdade. Mas quando a gente fala de sarcopenia, a gente tem que lembrar as pessoas que elas precisam fazer uma poupança muscular, tá? Vocês todos aí, jovens, com menos de 40 anos, façam uma poupança muscular, pessoal. Trabalhem para ganhar músculos, tá? Porque com o passar da idade, a tendência é que vocês vão perder essa musculatura. Então, dos 40 aos 70 anos, a gente perde cerca de 8% da musculatura
por década de vida. Acima de 70 anos, a gente perde 15% da nossa massa magra a cada 10 anos. Isso em média, tá? Isso em média. Então, assim, treinem para ganhar um extra de musculatura, porque vocês vão perder isso mais para frente, tá? E ao perder isso mais para frente, maior o risco de vocês caírem, atravessando a rua, descendo escada, tropeçando no box do banheiro e etc. Você vai ter mais dificuldade para sair do carro, para levantar da cadeira, para levantar da cama. São todos problemas aí que acontecem na terceira idade, né? Com certeza vocês conhecem alguém que depois de um tombo, né, teve uma fratura e a qualidade de vida dela caiu muito e ela veio a óbito anos depois, levando uma vida de péssima qualidade, porque ela não conseguia mais sair da cama, ela precisou de cadeira de rodas, precisou de ajuda de outras pessoas e tudo, tá? Então, façam uma poupança muscular, tá? Daqui a 30, 40 anos vocês vão lembrar de mim. Bom, essa sarcopenia, né, que é o nome técnico dessa perda de massa muscular, que está associada a prejuízo de função, todas essas que eu falei para vocês. Isso acontece por distúrbios de inervação, por inatividade física, alterações de células satélite, anormalidades metabólicas, citocinas inflamatórias. Então, é uma tendência da idade você ficar mais inflamado, numa inflamação subclínica. E a gente também pensa em combater isso através da nutrição, de alguma maneira. Desbalanço hormonal. Em muitos casos, é importante fazer nutrição hormonal com um médico qualificado. Você vai ter mais qualidade de vida, tá? Muitas vezes está relacionado com uma má nutrição, porque com o passar da idade, a nossa digestão vai piorando, né? A gente estufa mais, tem mais gases, já não conseguir comer tanto, a gente não tem a capacidade digestiva que a gente tinha quando era mais novo, né? A doença renal também pode levar a uma sarcopenia, né? E casos de câncer também, né? A caquexia do câncer e tudo isso. Então, é multifatorial, né? Multifatorial isso. As alterações hormonais, elas não são somente de testosterona, ela está relacionada também com diminuição de GH, também está relacionado com resistência à insulina, com diminuição de estrógeno, diminuição de DHEA. Então, é importante, nesse caso, consultar um endocrinologista especializado em geriatria, tá? Porque nem todos os endocrinologistas estão preparados para isso. Quando a gente fala de alterações digestivas, sem dúvida, procurar um nutricionista para te auxiliar aí na avaliação da sua dieta. Então, tem pessoas que durante anos e anos e anos consomem alimentos que fazem mal, que estufam, que distendem e não se dão conta, né? Eu lembro muito bem de um paciente meu que me procurou, ele tinha 56 anos, e ele queixava que ele tinha gases com frequência, ele falou que todo domingo à tarde, assim, ele estava meio ruim, a mãe dele dava Buscopan para ele, falava, meu filho, toma um Buscopanzinho, chá de boldo, falava assim, o fígado, é seu fígado, é seu fígado, sempre chá de boldo no menino. E a gente fez uma dieta de 15 dias sem leite e derivados, e aí depois dessas 2 semanas eu oriento o paciente a tomar 2 copos de leite, né, e sentir o que acontece. Putz, e o paciente voltou no consultório e falou, nossa, cara, mudou minha vida, cara. Mudou minha vida, porque eu fiquei no chá de boldo 56 anos, Buscopan, tomava remédio para gases, né, Luftal, e, cara, é o leite, certeza que é o leite. Essas 2 semanas sem leite, fiquei ótimo. Quando eu tomei 2 copos de leite, foi terrível. Então, é super comum. Tem muita gente que tem problema com ovo, né, e demora para perceber que é o ovo que estufa, dá gases e tal. Tem muitas modas nutricionais também, né? Então, de uns anos para cá, nós, nutricionistas, a gente passou a indicar muito para as pessoas para elas comerem castanhas, por exemplo. E tem gente que tem alergia à castanha, não digere bem castanha. E, na verdade, acho que você está fazendo um grande bem para a pessoa e não está fazendo, tá? Então, é legal ter uma pessoa, um profissional para avaliar, porque às vezes você come um negócio que, por exemplo, ovo, né? Às vezes, putz, você come um bolo e lá no bolo tem ovo. Talvez você não se dê conta.
uma panqueca que você come, alguma coisa. Então, um nutricionista bem preparado, ele conhece os ingredientes daquilo que você come. Então, por exemplo, às vezes você come feijão na rua, no restaurante, e tem muito restaurante que coloca farinha de trigo no feijão. A gente tem muitos pacientes com doença celíaca que eles não podem comer na rua, nem coisas que, teoricamente, não teriam glúten. Mas o pessoal bota farinha de trigo para dar aquela engrossada no caldo, sabe? Vai ficar mais cremoso. Então, ter um nutricionista ao lado ajuda. Quando a gente fala de suplementação, gosto muito da glutamina para regenerar velocidades, que é uma tendência, com o passar da idade, a gente regenera todos os nossos tecidos de uma forma muito mais lenta, né? A glutamina é algo que ajuda na regeneração de velocidades intestinais. Mas, em alguns casos, tem que usar enzima digestiva, em alguns casos, tem que usar ácido clorídrico, então, tem uma tendência à hipocloridria com o passar da idade, e aí dá um déficit na digestão de proteínas, né, que o ácido clorídrico ele é fundamental para digerir proteínas. Ou o idoso, nem sempre o idoso, né, ele toma vários medicamentos, e é muito comum o médico ele dá sempre um inibidor da produção de ácido clorídrico, que é o omeprazol, o pantoprazol, né. Ele fala assim, toma esse remédio para, sei lá, para depressão, mas toma também um omeprazol para proteger seu estômago. Toma um remédio aí para dor, mas toma também um omeprazol para você não ter dor no estômago. Porque você não digere a proteína, aí você fica rotando, porque essa proteína ela não vai do estômago para o intestino na velocidade certa, né? Começa a voltar, começa a fermentar no estômago, e aí você não quebra a proteína de maneira adequada, e você não absorve os aminoácidos que estão contidos nessa proteína, e por falta desses aminoácidos, você também tem dificuldade para ganhar massa muscular. Então, é tudo um pouco mais complexo do que a gente, às vezes, imagina. E é bom ter um profissional qualificado ao lado. Bom, aqui é ilustrativo, é a gangorra da massa muscular, né? O que ajuda a ganhar massa. Pessoas jovens têm mais facilidade. Fundamental, e aí o ajuste na dieta, a gente recomenda você calcular o gasto calórico do seu paciente e adicionar de 300 a 500 calorias por dia, tá? É importante você ter uma sobra de calorias para a pessoa conseguir ganhar massa muscular. É muito difícil a pessoa ganhar massa muscular com dieta normocalórica ou hipocalórica, tá? Treino de força, como eu falei, testosterona tem que estar no nível adequado, GH adequado, creatina é fantástico para ganhar massa muscular, e as proteínas têm que estar adequadas em quantidade, e a digestão dessas proteínas tem que ser otimizada. A perda de massa muscular, então, ela é mais pronunciada em pessoas com mais de 40 anos, que faz dieta hipocalórica. Então, pessoas que fazem dieta para emagrecer, muitas vezes perdem massa muscular. Dieta hipoproteica, né, que é a dieta pobre em proteínas. A dieta low carb, a miostatina, que é aquela miocina que eu falei, a inflamação subclínica e o déficit de testosterona. Tudo isso tem que ser avaliado. Ok? Vou fazer mais um jabazinho aqui, intervalo comercial. Lançamento aqui da Endogen, curcumina em gotas. É uma das... São 3 substâncias que foram lançadas em gotas, né? Falei da coenzima Q10, essa é a curcumina em gotas, também ficou bem legal, tá? Cada gota, 1 ml contém cerca de 20 gotas, e tem 130 miligramas por ml de curcumina. É uma maneira legal de suplementação de curcumina. O ômega 3, que é um lançamento também, com selo IFOS, né? Selo de qualidade, um ômega super puro, a Endogen lançou também. São 2 anti-inflamatórios, tá? Os anti-inflamatórios que a gente mais indica, anti-inflamatórios naturais. A gente sabe que a cúrcuma, lá na Índia, eles usam muito a cúrcuma, né? E a Índia é um dos países que tem o menor índice de câncer. Então, tem muitas propriedades anti-câncer da cúrcuma também, né? E isso é atribuído à curcumina, que é uma substância que tem na cúrcuma. Então, essa associação para dor, para inflamação, ela é, assim, a principal que a gente usa na nutrição hoje em dia. Para trabalhar com nutrição esportiva, sempre vale a pena consultar os guidelines, né, que são as diretrizes. O American College
dela, de 2016, se eu não me engano. Essa aqui é mais atualizada, que ela é do Comitê Olímpico Australiano, tá, pessoal? Quem quiser, depois eu mando para vocês o link, o documento. E são guidelines que vão dizer para vocês o grau de evidência dos suplementos. Então, tem os suplementos do grupo A, que são todos esses que estão aqui, são suplementos que têm evidências de que realmente funcionam, tá? Não só para o músculo, mas também uma ativação cerebral, como a cafeína, por exemplo, o glicerol que melhora a hidratação, probióticos, tá? Isso fica para consulta aí das Nutris. Para você que é consumidor também, vale a pena consultar, porque tem muita mentira no mercado, tá? O pessoal vende muito sonho aí para o consumidor. As de grupo B tem uma evidência científica não tão forte quanto a A, mas tem uma sugestão de uso, tá? Que aqui entra a curcumina, até porque esse aqui é um guideline que ele avalia principalmente suplementos que aumentam performance, tá? Ele não avalia suplementos que trabalham na inflamação. Mas esses também são suplementos com evidências científicas que devem ser considerados. E nesse guideline fala o que você não deve usar de jeito nenhum. Aqui deixo as recomendações de proteínas. Então, 10 gramas de aminoácidos essenciais até 2 horas pós-treino. Traduzindo isso para quem não é da nutrição, né? Vamos falar em proteínas totais, 0,25 a 0,3 gramas por quilo, o que significa de 15 a 25 gramas de proteína para a maioria dos atletas. 15 a 25 para a maioria dos atletas. E repetir isso a cada 3 a 5 horas, tá? O nutricionista pode te ajudar, avalia o que você gosta de comer, o que você digere bem, o que você consegue colocar na sua rotina e faz esse planejamento para você. Doses maiores de 40 gramas de proteína para atletas maiores ou para atletas em perda de peso. Então, a pessoa que faz dieta para perder peso, ela precisa aumentar um pouco a proteína para não perder massa muscular. Ok? Aqui eu fiz só uma análise comparando colágeno com o whey, tá? O whey, ele é muito superior ao colágeno para ganho de massa muscular, tá? Porque depois vocês vão receber aula, vocês vão avaliar o percentual de aminoácidos essenciais no colágeno e no whey. Vocês vão ver que não tem triptofano no colágeno, o triptofano ele é essencial. Então, tem marcas aí que vendem essa ideia de que tomar o colágeno body balance, você vai ganhar mais massa muscular do que... O estudo que eles apresentam, tá, que eu coloquei uma metodologia ruim, é porque eles comparam um colágeno com um placebo que não tem nem calorias. E esse é um desenho metodológico que a gente não usa, né? Você não vai comparar algo que fornece calorias, que fornece nitrogênio, com algo que não fornece. Então, se eles tivessem comparado aqui, provavelmente, o colágeno com um copo de leite, não teria dado diferença, ou o leite seria melhor. Ou uma proteína vegana. Se fosse o whey daria um resultado melhor do que o body balance, sem dúvida. E isso se deve ao perfil de aminoácidos. Tudo bem? Visualizaram? Maravilha. Então vamos para os finalmente. Dicas aí para vocês. Ó, em resumo, dicas para ganho de massa muscular. Treino de força pelo menos 3 vezes por semana. Adicione 300 a 500 calorias na sua dieta. Isso, claro que vai variar, né? Se a gente for falar de idosos, precisa ser avaliado. Ou de pessoas que estão acima do peso, também temos que avaliar. Faça uma pequena refeição pré-treino, não treinar em jejum, é importante para ganho de massa, quando a gente fala disso. Aumente a ingestão de proteínas e esteja atento ao período pós-treino. Como eu falei, 15 a 25 gramas até 2 horas pós-treino. Repetir a cada 3 a 5 horas. Creatina, tomar 5 gramas por dia ou 1 grama para cada 10 quilos de peso. Principalmente os idosos, investir em anti-inflamatórios naturais. A gente fala de polifenóis, chá verde, uva, fruta cítrica. De uma maneira geral, todos os vegetais que são coloridos, tá? Então, vinho tinto, suco de uva, repolho roxo, açaí, os cítricos ali, bergamota, laranja, tudo isso é fonte de polifenóis e tem efeito anti-inflamatório, tá? Cada um num grau. O ômega 3 e a cúrcuma, como eu tinha falado para vocês.
Claro que a gente tem que avaliar pessoas sem energia, né? Então, eu falo assim, você precisa treinar, mas tem gente que não tem energia para treinar. Fala, cara, tô com preguiça, não aguento e tal. Pessoa sem energia não vai conseguir treinar. Quem não treina, não cresce. Quem não treina, não ganha massa muscular. Quem não treina, não produz a beta-endorfina, tem mais tendência à depressão, né? Tem mais tendência à confusão mental, a se queixar da vida. Então, para essas pessoas, a gente tem que ajustar a dieta, tem que avaliar a digestão. Então, pessoas que têm digestão ruim, elas tendem a ter menos energia. Avaliar a hidratação. E aí, considerar o uso de cafeína como estimulante, complexo B, coenzima Q10, para estimular a mitocôndria. Avaliar o nível de ferro, para ver se a pessoa não tem uma anemia ou um ferro muito baixo. Avaliar a qualidade do sono, né? Fundamental. A gente não pode falar só de nutrição, comida, nutrientes. Pessoa que não dorme, ela não tem energia. Então, você tem que orientar essa pessoa aí, todos os protocolos de higiene do sono, que hoje em dia, principalmente, né, o que mais interfere no sono é a luz azul, né? É a luz que vem das telas, que vem do celular, para quem tem luz branca em casa, né? Isso tudo diminui a produção de melatonina, diminui a recuperação cerebral, tudo isso interfere na qualidade do sono, na recuperação e na energia que você vai ter no dia seguinte. Em alguns casos, a gente avalia o uso de melatonina, de triptofano, B6 e passiflora também, que vem do maracujá, tá? Todos são calmantes, chá de melissa também, o próprio chá da passiflora, chá de camomila. Algumas pessoas, cada um encaixa melhor com um. Tá legal? Bom, muito obrigado. Esse é o meu contato no Instagram, @RicardoGoldfeder. Obrigado para quem ficou até agora. E vamos abrir para as perguntas. Ricardo, você quer ler? Quer que eu leia? Pode ler para mim? Claro, claro. Vai ter sorteio? O pessoal está perguntando. Não, hoje não terá sorteio. Não acredito, Larissa, não acredito. Não vai ter sorteio, gente. Não, peraí, quem que tá online aqui? Vamos puxar a orelha de quem que não liberou o sorteio. Tá bom, vamos lá. Gente, então, vou dar início aqui às perguntas, deixa eu subir aqui. Teve bastante comentário durante a aula. Obrigado, o Alexandre Rocha fez um comentário. Boa noite. Nós, da Educação Física, utilizamos muito o ácido pirúvico como fonte de energia pós-treino, inclusive para alunos de terceira idade. Tá. O ácido pirúvico? Pirúvico. A gente não encontra o ácido pirúvico ou o piruvato como um suplemento acabado aqui no Brasil, né? Eu desconheço. A lógica é essa, de você já dar um precursor ali, né? Porque a glicose vira o ácido pirúvico que entra na mitocôndria e gera todo o ciclo de Krebs e tudo, né? Então, existe sim uma lógica bioquímica onde a gente dá precursores ali do ciclo de Krebs. Deixa eu até ilustrar aqui para não ficar um papo muito cabeça para quem está de fora, que tem isso aqui no slide, tá? Sim. Não, achei que tinha. Bom, sei lá, todo o ciclo de Krebs, você tem o malato, fumarato e etc. Em geral, o que a gente acha é um piruvato de alguma coisa, né? Mas faz sentido. Né? Uma evidência um pouco baixa, assim, de que isso realmente tem um grande efeito. Eu acho que tem coisas melhores, como comer algum lanche antes, algum carboidrato, que ele vai se tornar um ácido pirúvico, e aí ele vai fazer todo o giro lá do ciclo de Krebs, né? Então, de forma geral, eu não investiria o meu dinheiro nisso. Perfeito. A Tailine Pereira falou, sempre fiquei com meio pé atrás sobre a ubiquinona, né, que é a coenzima Q10. E gostaria de dar a sua opinião, doutor Ricardo, sobre a suplementação da coenzima Q10, se realmente tem eficácia. Não, até ando lendo bastante sobre isso, estou montando uma aula sobre coenzima Q10, né? Eu vou anunciar no meu Instagram em breve aí, quando que a gente vai fazer essa aula. Assim, tem que avaliar o contexto todo, como eu falei para vocês, ferro, cobre, NAD, FAD e também a coenzima Q10, mas indo direto ao ponto,
existem sim meta-análises que mostram um resultado positivo de coenzima Q10, só ela, tá? Por exemplo, para enxaqueca. A gente tem muito resultado clínico de coenzima Q10 para quem usa estatina, que é um remédio que baixa o colesterol, ele inibe a enzima que sintetiza a coenzima Q10. Então, muita gente que se queixa de dor, principalmente na panturrilha, é a principal dor, né? Pessoas que usam coenzima Q10, elas dizem que essa dor passa, né? Tem relatos aí de diminuição de cãibra também com coenzima Q10, tá? Então, existe sim evidência científica de que há indicações, né? Em alguns casos, é um efeito um pouco placebo para algumas pessoas. A gente toma hoje, amanhã já diz que, nossa, como eu melhorei. O efeito placebo é 30% do efeito de qualquer medicamento, terapia, ou suplementação. Também não pode ser descartado, mas existe sim indicação, tá? Não é só um placebo, existe sim indicação. Legal. A Leandra comentou do magnésio, né, durante a aula que você já comentou. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Estou abaixando aqui para ver a ordem, tá? A Leandra perguntou: a associação da cafeína com a creatina. Acredito que se tem alguma ligação. Saíram alguns estudos, algumas pessoas falando que a cafeína poderia cortar o efeito da creatina, tá? Mas na prática isso não acontece, em resumo. Mas já saiu um burburinho sobre isso. Sempre sai de alguma coisa, né? Sempre tem uma Exatamente. novidade. O pessoal da maromba, o pessoal gosta muito de tomar cafeína com aspirina. Eles dizem que dá um gás muito grande. Isso aí é um mundo à parte. Legal. A Cristina Oliveira perguntou: tem um horário padrão para ingestão de creatina ou não? Tem. Você tome creatina logo antes ou logo após o treino, tá? Porque são momentos onde o seu músculo ele vai receber mais irrigação, mais sangue, e com isso você vai aumentar a captação muscular de creatina. Legal, já puxando um gancho aí. A gente ouve muito ouvir falar da creatina junto com carboidrato. Confere também ou não? Confere, até comentei na aula, porque a creatina, ao aumentar a liberação de insulina, ela aumenta a captação muscular. Né? Então, essa é a lógica. Então, a gente indica com carboidrato o uso da creatina. Perfeito. Carlos perguntou: boa tarde, boa noite, né, doutor Ricardo? Com relação à creatina, se eu fizer atividade física de resistência com o idoso, ela causa maior hipertrofia ou melhor recrutamento de fibras para evitar atrofia muscular? Então, o principal efeito da creatina vai ser um aumento de hidratação muscular, né? A creatina puxa água para dentro. E a creatina também, ela aumenta a energia rápida, né? O recrutamento da fibra muscular não é muito o efeito dela. Não seria muito para essa finalidade, seria mais como fonte rápida de energia. Talvez isso tenha um efeito indireto em inervação, talvez, por uma resposta do músculo mais rápida, assim, mas direto ali, não. Daí a gente pensa mais em substâncias que fazem parte das membranas neuronais, né? A gente vai pensar em ômega 3, a gente vai pensar em fosfolipídios, né? A gente vai pensar em lecitina de soja, a gente vai mais nessa linha, fosfatidilcerina, né? Mais por ali. A cafeína também, né? Mas no efeito agudo. Legal. A Leandra comentou: da cafeína presente no café, onde a concentração é um pouco mais baixa do que a suplementação, acredito que da cafeína, né? Qual é a sua visão? Acredito que qual seja melhor? Bom, eu acho que assim, o café é muito irritante gástrico, tá? Eu não gosto muito de café como pré-treino, para a maioria das pessoas. Eu acho que tende a dar a induzir um refluxo, né? Algumas pessoas sentem um pouco esse desconforto com o suplemento de cafeína em si, mas tanto a cafeína anidra, que seria essa sintética, quanto a cafeína, elas têm um efeito sobe muito rápido e desce muito rápido, sabe? A pessoa, ela sente uma energia, mas ela tem a queda de energia muito rápido. Eu prefiro como fonte de cafeína o guaraná, em pó, a associação do guaraná com o chá verde,
porque aí é uma liberação mais prolongada e um efeito mais prolongado, tá? Não cai tão rápido. E gosto da associação Guaraná, Chá Verde e Citrus aurantium, que tem a sinefrina também, que aí ela aumenta foco, aumenta a concentração e diminui o apetite também. Eu acho que é a melhor combinação. Não gosto de pré-treino com muita cafeína, a molecada fica estriquinada, coração acelerado. Eu acho terrível isso aí, acho que tá por fora. Verdade. Quanto mais cafeína, melhor. Molecada vai muito nisso, eu não gosto muito. Legal. A Cristina tá elogiando as suas aulas, depois os elogios aí eu deixo para você ler. Obrigado. Parabéns, excelente aula, muito bom. Deixa eu confirmar aqui se tem mais alguma pergunta. A Thelma perguntou: tem um aluno de terceira idade com muita perda muscular e para ajudar tem diabetes. Tem alguma indicação? Então, quando vai chegando na terceira idade, começa a somar esse monte de coisa, né? Então, realmente, por exemplo, o diabetes tipo 1, quando jovem, ele já tem muita dificuldade em ganhar massa muscular. Em geral, o diabetes tipo 1, jovem, ele é super magrinho, né? E ele tem muita dificuldade de ganho de massa. E aí, o diabetes do tipo 2, já numa idade mais avançada, né? Como eu mostrei num dos slides ali, a resistência à insulina, ela piora esse ganho de massa, né? Uhum. No paciente diabético também, esse acréscimo de 300 a 500 calorias pode gerar uma hiperglicemia nele, né? Então, assim, primeira orientação é que essa pessoa tenha acompanhamento de um nutricionista qualificado, que saiba trabalhar com esse público, tá? Pessoa capacitada para ajustar a dieta e tudo. E aí, treinamento, né? Acho que ele é educador físico, quem perguntou. E eu acredito que sim. Vai poder falar melhor do que eu, sem dúvida, né? Treino resistido, em qualquer caso. Creatina aumenta a sensibilidade à insulina também, então também tem indicação de creatina para esse público, né? E em dieta, a gente sabe que aumenta a resistência à insulina a leite e derivados. Tem ótimos relatos aí ao tirar leite e derivados, de diminuir a resistência à insulina e melhorando a glicemia de diabéticos, né? Legal. Então, acho que vai por esse caminho, uma nutricionista que aí vai saber suplementar algumas coisas que modulam a resistência à insulina, como o cromo, por exemplo, é interessante. Tem alguns fitoterápicos, como a gimena, é interessante, né? Tem se falado muito de berberina também. Então, são alguns cuidados. E essa é uma pessoa diabética, já, terceira idade, ela provavelmente já tem gordura no fígado, provavelmente ela tem esteatose hepática, ela também vai ter que cuidar desse fígado. Aí tem outros fitoterápicos, como a silimarina, né, que é interessante para isso também, o próprio boldo, a carqueja. Então, aí precisa de profissionais qualificados. E saiu um estudo recente associando a creatina com a diabetes, né? Melhorando? Que justamente por conta da captação de glicose. Tem bastante estudo sobre esse assunto. Legal. Vai dar continuidade aqui rapidinho das perguntas. Tá bom. Bom, pessoal, temos mais uma pergunta aqui do Gabriel. Ele falou: uma dúvida. Voltei a treinar recentemente. Já posso tomar creatina? Pode tomar. O que a gente recomenda, assim, né? Trabalhando com atletas, tá? Não acredito que não seja o caso dele, mas quando a gente pensa em atletas, isso é um raciocínio meu, de alguns colegas, né? De que você passa um período de treino sem creatina, porque o que gera adaptação é a sobrecarga, né? Então você tem que, de alguma forma, deixar o músculo sofrer. E com esse sofrimento ele vai se adaptar, ele vai crescer, ele vai melhorar as vias metabólicas dele e tudo. A gente nem dá muita antioxidante, creatina em uma certa fase do treino. Quando vai chegando perto da competição, aí a gente satura com creatina para o cara competir, bem, né? Então ele já roeu o osso ali, se adaptou. Perto da competição, a gente dá creatina e beta-alanina, por exemplo, para o cara competir bem.
E a gente mantém mais uma semana, tira, faz mais um ciclo ali, preparando para a próxima competição. Se o caso dele é só por estética, né, para crescer rápido, ele vai tomar creatina, ele vai crescer, vai ganhar 1,5 kg por aí, já vai dar um pumpzinho, e ele já vai sentir mais força, né, para levantar mais peso. Então, de maneira geral, sim, né, de maneira geral, ele vai ter um ganho, se o objetivo não é competição, né, não sei o nível de treino. Se é um cara que já treinava e pega muito peso, só toma cuidado com as articulações, né? Isso acontece, tá, o músculo está muito forte, ele se adapta mais rápido e a articulação não. Você começa a pegar muito peso, assim, você começa a sentir dor no cotovelo, esse tipo de coisa. Mas aí pode tomar, não tem problema. Certo, obrigada pelas respostas. Tem só mais uma pergunta. Deixa eu subir aqui para ler. Então, a Leandra falou: aproveitando a oportunidade, também queria saber sobre a estratégia de consumo de sal sublingual para melhorar o desempenho durante o treinamento. Média de 1 a 2 gramas, o que acha? Somente para atletas de alto rendimento? Associam pela bomba de sódio e potássio. Legal, tô gostando de ver, Leandra. Olha, a Leandra pediu o link da aula 1 minuto antes de eu entrar aqui, tá conectada aí. Legal. Então, Leandra, o sal embaixo da língua como melhora de desempenho só para realmente quem está numa prova onde a perda de suor é muito grande. Então, um maratonista, triatleta, o cara que está na rua ali suando, ele está perdendo sódio, aí tu bota o sal ali para fazer essa recuperação, tá? Para outras modalidades de força, não vejo ganho com isso. Então, realmente, é só para fazer uma reposição do sódio perdido no suor. Eu indicaria para isso. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas respostas. Todo mundo elogiando bastante a aula, realmente foi incrível. Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais algum comentário? Queria só agradecer a aula. Vocês vão mandar a aula para o pessoal? Sim, a aula está sendo gravada, nós vamos colocar no YouTube já. Ah, que legal. A aula está lá. Quem quiser os slides também, vocês vão disponibilizar? Isso, também podemos disponibilizar, sim. Então, fechou. O conhecimento é público. E quem ainda não me segue no Instagram, @Ricardo Goldfeder, tenho postado algumas informações. E as próximas aulas também a gente vai anunciar por ali. Isso, obrigada, doutor. Então, só relembrando para o pessoal que nós temos aquele mesmo link, está aqui no chat, para quem precisar do certificado, né, de horas, tanto para estudantes também, mas também para todo mundo que precisar. E também por lá, se tiver alguma nutricionista aqui presente que ainda não recebeu visita da Endogen, pode preencher que a gente faz a visita também. E em breve teremos outras aulas, a gente divulga aqui também, divulga no nosso Instagram. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por nos fazer companhia essa noite. E mais uma noite científica, né? Aprendendo tanto, dessa vez com o Dr. Ricardo. Muito obrigada. Ótimo, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Fico lembrete do próximo web meeting também. E muito obrigada, pessoal. Boa noite. Valeu.